Bom dia, gente! Bem-vindos à aula de hoje. O tema da aula de hoje é como lidar com as birras. Esse é um tema, que tá sempre aí em alta. As mamães sempre querem saber como que eu faço para lidar com esse mau comportamento do meu filho, como eu faço para lidar com as birras, né? Então, sejam bem-vindas à aula de hoje. Então, essa série de lives, de aulas que eu faço toda semana, sempre às quintas-feiras, às 8h08 da manhã, horário daí do Brasil, e 12h08, horário daqui na Noruega. Então, essa série de aulas se chama Conexão Materna, tá? E também tem o grupo, do Conexão Materna, que lá por esse grupo, eu mando lembretes, que a aula vai começar, e também mando resumo dessas aulas, Então, se por acaso você veio para a aula ou não conseguiu, vir para a aula, mas você quer ler, quer saber o que eu falei, então eu mando tudo nesse grupo, tá? Então, se você quer ser avisada das aulas e que você quer receber esses resumos, então vai no link da minha bio e entra lá no grupo da Conexão Materna, tá bom? Eu não mando mais nada por lá não, tá, gente? Não fiquem preocupados, porque hoje em dia é tanto grupo, Ai, vai ficar me mandando mensagem o tempo todo. Não mando mensagem o tempo todo. O objetivo desse grupo é só pra você receber os resumos das aulas mesmo, tá bom? Eu vou tentar colocar o link aqui nos comentários pra ver se dá pra fazer, Talvez vocês consigam clicar no link através aqui dos comentários, ao invés de ter que sair da live no link da minha bio, Mas faz um teste aí pra ver se dá certo, Então, tem alguém aqui que já me acompanha faz tempo, tem gente nova. Esse aqui é um perfil novo, tá, gente? Antes eu tinha outro perfil e eu comecei com esse perfil novo aqui, então essa série de aulas do Conexão Materna, nesse perfil é a primeira vez, tá bom? Porque eu fazia lá no outro perfil, mas eu migrei pra esse. Bom dia, Cidália! Então, vamos lá, gente. Então, mandei o link aí pra vocês, tá? Nos comentários, pra vocês entrarem no grupo. Então, bem-vindos também. Quem tá assistindo a gravação depois, eu vou deixar essa aula gravada, tá bom? No meu perfil. Então, também você já pode encaminhar para outras mamães que estão em dificuldades, em saber como lidar com as birras das crianças. Então, pra quem não me conhece, tá bom? Que é novo aqui no perfil, tá chegando gente nova todo dia, Isso é muito bom, fico muito feliz, porque tem as pessoas, as mamães, as famílias estão interessadas em aprender maneiras respeitosas de lidar com os comportamentos das crianças. Então, eu vou me apresentar para o pessoal novo, tá bom? Então, meu nome é Cíntia, tá? Eu sou educadora parental, sou coach materna e sou especialista em desenvolvimento infantil. Então, e claro que eu sou mãe também, Eu sou mãe do Luca, que tem 3 anos, e em março ele vai fazer 4 anos. Meu Deus, o tempo tá passando tão rápido, o tempo voa. Dá vontade de voltar no tempo. Mas então qual é o meu trabalho, Então, o meu trabalho é orientar as famílias que estejam em dificuldade, em lidar com os desafios de comportamento dos filhos, Então, eu também ajudo a ajustar a rotina, o sono, porque quando a criança ela apresenta um comportamento, a gente não pode olhar só para o comportamento, a gente tem que olhar para o todo, porque tudo isso reflete no comportamento da criança. Então, quando eu vou atender uma família, eu olho tudo dessa criança. Eu quero saber do ambiente que ela vive, como é que são as pessoas que convivem com essa criança, que cuidam dessa criança. Eu olho a rotina dela, se a rotina é uma rotina apropriada para a idade da criança, Então, eu vejo qual a fase de desenvolvimento que a criança está passando. Então, a gente tem que olhar o todo. Eu não tenho como a mãe falar para mim, eu quero acabar com esse comportamento, o que eu tenho que fazer? Não tem como, eu tenho que fazer uma análise completa
do dia a dia dessa criança, o que acontece, para entender por que ela tem aquele comportamento, né? Então eu olho isso tudo e oriento, né, guio os pais no caminho de uma educação, uma educação, uma parentalidade consciente, né? Então aí, depois que eu avalio tudo, eu apresento estratégias, ferramentas, né, que contribuem para que os pais consigam lidar de forma positiva e respeitosa com esses desafios que surgem, né, sem punições, sem recompensas, né, sem castigos. E, gente, para falar disso, eu quero falar mais... Bom dia, Ana! Bom dia, Mariane! Eu quero falar uma coisa, que a busca, né, por uma educação consciente parte de nós. Então, primeiro a gente tem que buscar o nosso autoconhecimento. Quando a gente muda o nosso comportamento, os filhos mudam o comportamento deles também. Então, isso é muito importante. Como evitar a birra no meio do shopping? Jesus, muito difícil. É difícil mesmo. Ontem nos stories eu coloquei um passo a passo de como lidar. Beijo, Cidália, depois você volta. Eu deixei um passo a passo para lidar com as birras em supermercado, que pode ser usado para birra em shopping também, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso sim, tá, Cidália? Como lidar com essas birras em público, né? Que a parte mais difícil de lidar com as birras em público é que a gente fica preocupado com o que os outros, né, vão pensar, o que os outros, os olhares, a gente sente, vê aqueles olhares pra gente, tipo assim, sua mãe não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma atitude, e isso trava a gente, e acaba que a gente não consegue lidar com aquele desafio, com aquela birra do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que a gente lidaria em casa, né? Mas então, vamos lá. Então, eu tava falando sobre que a gente tem que buscar o autoconhecimento, porque quando a gente muda o nosso comportamento, as crianças mudam os comportamentos delas também. E isso é muito nítido, isso acontece muito rápido, assim que você começa a aplicar as ferramentas da disciplina positiva, da educação positiva. Quando você muda o seu jeito de lidar com o desafio, a criança já fala, epa, minha mãe, o que a mãe tá fazendo? Aí a criança já muda o comportamento dela também. Mas vamos lá, né? Então, gente, se você se identifica com esse tipo de educação, manda coração aqui pra mim nos comentários, tá bom? Já vou... Vamos lá. E, gente, antes da gente começar a falar sobre as birras, né? Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Eu vou até compartilhar isso aqui com vocês, tá? Todo comportamento é uma forma de comunicação, tá? Você já pode até tirar print aí dessa tela e compartilhe nos stories de vocês, para que todas as famílias consigam entender isso, tá bom? Todo comportamento é uma forma de comunicação, tá? Então, o comportamento quer dizer que a criança, ela tá te comunicando alguma necessidade não atendida, tá bom? Então, todo comportamento é uma forma de comunicação. Tira print dessa frase, tira print dessa tela, guarda aí no celular, para vocês sempre se lembrarem disso, tá bom? Quando o seu filho começar aquela crise de birra, você lembra dessa frase. Todo comportamento é uma forma de comunicação. O que o meu filho está querendo me dizer com esse comportamento, tá bom? Vocês têm que se lembrar sempre disso, tá bom? Então, tira print aí dessa tela, dessa frase, compartilha nos stories de vocês, me marquem, ou então só tira print da tela, se não quiser compartilhar, tira print da tela e guarda essa frase pra você sempre se lembrar disso, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês sobre as birras? As birras, elas são comuns a todas as crianças, tá? Isso é um fato. Não existe uma criança que não faça birra. Tem até adulto que faz birra. Como é que não vai ter criança que não faz birra, né? Então, e por mais frustrante, tá? Incômodo que esse comportamento das crianças possa ser para os pais,
e para os cuidadores, né, da criança, é algo normal, né, totalmente normal, que faz parte do desenvolvimento da criança. E até porque na primeira infância são os 7 primeiros anos, né, de vida da criança, o cérebro desses pequenininhos não está completamente desenvolvido. Vocês sabem com que idade o nosso cérebro está completamente desenvolvido? 25 anos. Com 25 anos, o nosso cérebro está totalmente desenvolvido. Então, imagina, se o nosso cérebro está totalmente desenvolvido somente aos 25 anos de idade, imagina o cérebro de uma criança de 2 aninhos, de 1 aninho, né? 3 aninhos. O cérebro deles não tem o mesmo, não processa as coisas da mesma forma que o cérebro de nós adultos, tá? Então, sendo assim, a gente entendendo isso, né? A gente tem que entender que as crianças, elas não sabem lidar com os próprios sentimentos, medos, né, angústias, e eles externalizam isso por meio das birras, tá? Então, as birras, elas são mais comuns entre as crianças de 1 a 4 anos de idade, né? Geralmente é nesse período de 1 a 4 anos que tem o auge, né, das birras, né? Então, vou até compartilhar agora aqui uma outra tela com vocês. Quero mostrar para vocês um gráfico muito importante, né? Esse é o gráfico da frequência das birras. Então, a gente vê aí que começa mais ou menos com 1 aninho de idade, né? Começa ali os 2 aninhos. Com 2 aninhos é o pico, né? Que é o chamado do Terrible Two, os terríveis 2 anos, né? Que eu não gosto desse nome, prefiro dizer os incríveis 2 anos, porque tá acontecendo tanta coisa maravilhosa no desenvolvimento dessa criança, que é um pecado chamar isso de os terríveis 2 anos, né? Mas vamos lá. Eu posso até marcar uma outra aula para falar só sobre essa fase dos 2 anos, que é uma fase muito muito linda, né? É que a gente só vê as coisas negativas que acontecem, a gente acaba não vendo o que está acontecendo de bom. Mas vamos lá. Então, aí com 2 aninhos tem o pico, né? Com 3 aninhos ali, que é a fase do teenager, né? Que é a adolescência da criança. Aí com os 4 anos as birras começam a diminuir. Então, as birras, elas normalmente são uma forma de expressar quando as crianças estão irritadas, frustradas, incomodadas, ou quando elas são contrariadas, né? Essa é a última, é a mais comum, né? Quando a criança leva um não, né? Então ela leva um não, então nesse momento ela começa a chorar, espernear, gritar, se joga no chão, né? O comportamento que a gente sabe como é que é. Então é claro que essas situações não são confortáveis para os pais, mas a gente precisa aprender como lidar com isso, pra gente ajudar o nosso filho a entender o que está acontecendo com ele, né? Então, aprender a lidar com a frustração, com a raiva, são coisas que a gente precisa ensinar para as crianças, tá? Mas aí o que vai acontecer? Aqui no gráfico mostra que a partir dos 4 anos as birras tendem a diminuir, elas começam a diminuir. Mas tem um porém, tem um mas, tá? Se a gente não ensinar para a criança como ela lida com os sentimentos dela, como ela lida com a frustração, como ela lida com a raiva, as birras não vão começar a diminuir com os 4 anos, tá? Porque a gente vê aí, se a gente sai na rua, a gente vê crianças de 7, 8 anos tendo ataques de birras como se fossem crianças de 2, 3 anos. Por quê? Porque essa criança, ela não aprendeu a lidar com o sentimento dela, tá? Então, isso que a gente tem que ver. Por que eu vou explicar aqui pra vocês. O mau comportamento que a gente vê, ele é um sintoma, tá? E o sentimento é a causa daquele comportamento. Então, a gente tem que entender a causa para resolver o problema pela raiz. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma analogia. Então, eu tô com o pé quebrado, eu quebrei o pé. Aí eu vou no médico. Aí o médico vai falar assim, toma aqui esse paracetamol para dor.
ele, tipo, ele me deu um remédio pro sintoma de um problema que ele não vai resolver o meu problema. Meu pé tá quebrado. Eu tenho que engessar, eu tenho que fazer uma cirurgia no meu pé. Só me dar um paracetamol não vai resolver o problema do meu pé. Vocês conseguem entender? Então, isso é a mesma coisa com o mau comportamento da criança, né? Então, o mau comportamento é o sintoma que a gente vê, mas a causa do mau comportamento é o sentimento. A criança, ela não sabe lidar com algum sentimento que ela está sentindo, né? E aí, a gente vê as birras acontecerem, né? E, então, assim, a neurociência explica exatamente o que são essas birras infantis e por que elas acontecem. Então, a gente precisa entender que durante a primeira infância, né, o sistema neural da criança não desenvolveu completamente, como eu expliquei. Uma das regiões que ainda não se desenvolveu, né, nessa fase é o neocórtex, que é a região responsável pelas capacidades essenciais para a autonomia do ser humano, tal como reflexão, imaginação, pensamento analítico. Então, sendo assim, as birras, elas são como se fosse a parte primitiva do cérebro da criança. Essa parte primitiva, ela é acionada. Então, por isso que ela tem esse comportamento irracional, tá? Mas é importante frisar que essa birra, né, ela não é só uma pirraça, como eu tô falando aqui. Ela não é a criança tá te enfrentando, né? Ela tá manifestando uma emoção dela. Então, as birras são sobre os sentimentos, as emoções, né? E o que a gente já sabe que causa, né, esses comportamentos, essas birras, né? Então, podem ser... a criança, ela quer chamar atenção para algum problema com a emoção dela, né? Então, pode ser situações como fome, sono, cansaço, falta de motivação, uma coisa que ela não quer fazer, ela não tá afim de tomar banho, ela não tá afim de escovar dente, né? Só que ela não sabe comunicar isso com palavras. Ela não sabe expressar isso de uma forma racional, né? Então, ela tem essas birras. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ser curioso, né? Nós temos que ser curiosas. A gente precisa observar o nosso filho e entender o que está por trás do mau comportamento. Essa é toda a questão. A gente tem que entender o que está por trás do comportamento para saber como lidar, né? Então, assim, reflete aí. Vamos refletir, né? Tenta pensar. Em que situações o seu filho tem birra? Ou que ele reage com um mau comportamento? É com alguém específico, né? É em algum momento do dia específico, né? Porque quanto menor a criança, mais ela age por impulso. Então, por exemplo, eu não gostei, eu bato, né? É porque ela aprendeu com alguém, que alguém bateu nela? Não necessariamente. Isso pode ser um instinto, ela tá apenas reagindo. E cada criança reage de um jeito diferente. Tem criança que ela vai reagir batendo, ela vai reagir mordendo, né? Então, é muito comum, né, as crianças de 2, 3 aninhos, né, nas creches, que criança tem muitos casos de mordida, né, de bater, de arranhar, né? Porque elas não sabem lidar com as emoções, elas agem por impulso, né? Então, a gente tem que estar sempre ensinando para as crianças o que ela tem que fazer com aquele sentimento que ela tá sentindo, né? Então, a primeira dica que eu vou passar para vocês é como ensinar, né, a criança a lidar com o sentimento, com a emoção. Por quê? Então, a criança, ela tem aquele... porque... gente, deu um nó aqui na minha cabeça agora, que veio tanta informação junto que eu travei. O que acontece? Não é efetivo a gente dizer pra criança o que ela não pode fazer. A gente fica falando pra ela, não pode bater, não pode morder. Tá, a gente tá falando pra ela o que ela não pode fazer. Mas a gente não ensina o que ela tem que fazer, então, com o que ela tá sentindo. Essa toda a questão, sabe? De lidar com as birras. A gente tem que ensinar pra criança
o que ela deve fazer com aquele sentimento, né? Então a gente começa a dizer para a criança o que fazer, o que a criança deve fazer, né? Não pode bater, tá? Mamãe, não posso bater, vou fazer o quê então? Meu filho, você não pode bater. Você tá se sentindo frustrado, você não gostou do que a mamãe falou? Então você pode respirar fundo. Você ensina palavras-chave para criança que não fala muito ainda. Meu filho, quando você não gostar de uma coisa, você não bate. Você fala assim, mamãe, não gostei. Mamãe, não gostei. Ou então, você pode ensinar a criança, se ela quiser botar a raiva pra fora, pode falar assim que ela pode bater numa almofada, né? Ou então que ela pode correr. Meu filho, você tá precisando botar essa raiva pra fora. Vai correr, corre na casa, vamos correr juntos, né? Você tem que ensinar maneiras que sejam aceitáveis pra você e pra sua família, pra criança extravasar esse sentimento. Porque não adianta a gente só falar pra ela que ela não pode fazer alguma coisa e ela vai fazer o que então com aquilo que ela tá sentindo? A gente tem que ensinar, tá? Essa é toda a questão. A minha filha fica brava quando eu falo que ela está chateada, triste ou frustrada. Ela grita ainda mais. Sim. Então aí você valida o sentimento dela, Mariane. Você fala assim, meu filho, eu estou vendo que você tá muito chateada, muito triste, muito frustrada. Você quer gritar? Pode gritar, minha filha, coloca esse sentimento pra fora. Se gritar for aceitável pra você, né, na sua família, Mariana. Aqui em casa, tudo bem, eu falo que meu filho pode gritar, que ele pode botar pra fora, mas eu falo que tem outras maneiras além do gritar, né? Então, eu mostro pra ele que ele pode sentar no sofá e ficar ali, né, pegar um livro, ficar lendo um livro até ele se sentir melhor para vir conversar comigo. Eu também dou a opção a ele de apertar a massinha, eu deixo a massinha aperta assim. Se você tiver com muita raiva, você vem aqui, pega essa massinha e aperta ela. Você vai apertando essa massinha até você se sentir mais calmo, né? Qual outra opção que a gente tem também? Eu também falo pra ele que ele pode... da respiração. Eu falo pra ele que ele pode cheirar a florzinha e assoprar a vela. E eu faço junto com ele. Meu filho, eu tô vendo que você tá muito bravo. Vem cá com a mãe cheirar a florzinha. Vamos cheirar juntos. Aí eu mostro pra ele assim. Agora cheira a florzinha. Agora sopra a vela. E eu vou fazendo isso com ele várias vezes. Ou então, como meu filho ele aprendeu a contar de 1 a 10, eu falo pra ele que ele pode contar também, né? Então, sim, às vezes ele tá, fica muito bravo, muito agitado. E aí antes, eu já tô vendo que ele vai explodir. Então, antes dele explodir, eu já venho antes, né? Meu filho, eu tô vendo que você tá ficando bravo. O que a gente pode fazer? Então, eu também faço perguntas pra ele, né? O que a gente pode fazer, né? Pra ele, porque aí o cérebro congela pra pensar numa resposta pra mim. Então, essa é uma técnica muito boa também de fazer perguntas pra criança, né? Pra você não deixar ela explodir, né? Ou então, se ela já tiver explodido, você pode fazer a pergunta também. Então, uma ferramenta muito interessante que a gente pode usar, né, para ensinar as crianças a lidarem com sentimentos é a roda de escolhas da raiva, né? Você você mesmo pode fazer junto com a criança, né? Você pega uma folha de papel, faz um círculo, faz tipo uma pizza, né? Aqueles gráficos de pizza, divide assim em vários. Faz um círculo e divide em várias fatias. E em cada fatia você coloca uma coisa que a criança pode fazer quando ela se sente frustrada ou com raiva. E você vai ensinando ali pra ela, né? Então você fala assim, primeiro você ensina, né, a roda pra ela. Meu filho, aqui nessa roda, tá vendo? É assim. Aqui são as opções do que você pode fazer quando você fica bravo, quando você fica frustrado, quando você sente vontade de bater, de gritar. Você não faz essas coisas, não são respeitosas. Mas isso aqui que tá aqui nessa roda, você pode fazer, né? Isso você tem que ser repetitivo, você tem que mostrar essa roda pra criança todos os dias. Ela não vai aprender assim do dia pra noite, tá? E você vai fazendo isso com a criança.
vai ensinando a ela formas dela extravasar, botar pra fora esse sentimento, né? De formas aceitáveis, formas respeitosas. O meu filho agora ele tá de 3 para 4 anos, né? Eu comecei a usar essa roda com ele no auge, né, das birras, com 2 aninhos e meio. Muitas coisas ele já consegue fazer, mas ainda tem momentos que ele ainda não consegue controlar. E ele acaba, né, querendo extravasar. Então, às vezes, ele vem com a mãozinha pra querer bater. Então, eu seguro a mão dele. Você bater não é respeitoso. O que você pode fazer? Eu estou vendo que você tá bravo. O que você pode fazer? Né? Às vezes ele fica com raiva que eu faço isso, né? Igual a sua filha fica brava, que você fala pra ela do sentimento dela, o que ela tá sentindo. Então, às vezes ele fica bravo comigo que eu faço isso. Aí ele pega, sai correndo e vai pra um canto, né? Ele mesmo, eu nunca expliquei isso pra ele, mas ele encontrou essa forma dele, né? Então ele senta na escada, senta no sofá, vai pro quarto dele, aí ele fica mais calmo e depois volta. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Que é usar essa roda de escolhas para ensinar sobre os sentimentos. Fez sentido para você, Mariane? Você acha que é uma ferramenta que você pode usar com a sua filha? Tem um delay aqui, demora, né? Mas vamos lá. Então, é isso que a gente tá falando. A criança, ela reage, né? E a gente só enxerga o mau comportamento. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Isso, usa, depois me conta, tá, Mariane? Então, vou mostrar pra vocês aqui agora o iceberg do mau comportamento. Então, o que nós vemos e o que nós não vemos, né? Então, em cima, né, na ponta do iceberg, o que a gente vê? A gente vê o comportamento da criança, a gente vê a birra, a gente vê a criança jogar objeto, a gente vê a criança morder, chutar, bater, gritar. Então, isso é o que a gente consegue ver. Mas o que a gente não consegue ver? O que ela tá querendo dizer com esse comportamento, né? Então, a gente tem que ser curioso e ir lá no fundo, né, do iceberg e ver o que tá lá embaixo, né? O que a criança está querendo te dizer? Ela tá cansada? Ela tá com fome? Ela tá precisando de atenção? O potinho de amor dela tá cheio? O potinho de amor dela tá vazio, né? Ela precisa de um tempo, às vezes ela quer fazer uma pausa, às vezes as crianças têm um dia tão agitado que a criança não tem uma pausa, às vezes ela só quer uma pausa, que ela precisa de um tempo. Ela quer expressar as emoções dela e esse é o jeito que ela sabe. Então, ali embaixo do iceberg são inúmeras razões porque a criança pode estar demonstrando aquele comportamento. Então, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser curiosa e ir lá embaixo do iceberg para descobrir o que é. Porque a gente só vai conseguir educar, né, quando a gente se aprofundar naquilo que nossos olhos não podem ver, tá? É essa a questão. Porque se a gente quiser educar a criança só agindo, como eu falei, no sintoma, né? A gente só tá agindo ali no sintoma. E a causa? A causa vai continuar aqui. Então, a gente não vai conseguir, né? Então, o que acontece? A maioria dos pais, eles só querem acabar com aquele mau comportamento e pronto. Só que o que acontece? O comportamento continua voltando, o sintoma continua ali porque a causa do problema não foi resolvido, né? A gente tem que ir lá embaixo no iceberg. Aí você pensa assim, tá bom, Cíntia, eu vou investigar, eu vou ser curiosa, mas o que eu faço, então, na hora da birra? Que eu ainda não sei o que é, eu não descobri o que é, qual é o problema, né? Então, o que você vai fazer na hora da birra? Primeiro, você vai se acalmar, tá bom? Você tem que ser o exemplo para a criança. As crianças aprendem com o exemplo. E nós temos os neurônios espelho, né? Então, a criança faz o que ela tá vendo. O cérebro dela, né, repete aquilo. Então, é igual quando a gente vai bocejar. A gente boceja... Aí que na nossa frente boceja também. São os neurônios espelho funcionando, né? Então, quando você se acalma, você tá passando essa calma para a criança, né? Porque se a criança tá ali no meio da birra, aí você começa a gritar, para com isso, ela vai continuar mais ainda, tá bom?
Então, respira fundo. Se você precisar se afastar por uns momentos, você se afaste, informa para a criança. Meu filho, a mãe precisa de uma pausa agora. Quando eu ficar calma, eu volto aqui para conversar com você. Você pode fazer isso, né? Desde que a criança seja segura, claro, né? Ela não tá se jogando no chão, não vai bater, não vai bater nos outros, né? Então você se acalma, né? Pra você conseguir responder essas emoções intensas do seu filho da maneira mais efetiva, né? Porque quando a gente tá nervosa, a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que estar calma. O segundo passo é você proporcionar segurança e controle de danos, né? Então, se a criança, ela tá tendo uma birra, por exemplo, você leva ela para um lugar mais seguro, né? Se ela estiver tendo a birra em algum lugar público, você leva ela para um lugar mais reservado. Você não precisa gritar, nem dar sermão, ficar dando palestrinha. Simplesmente, calmamente, você pega o seu filho, né? Afaste ele de algum objeto que ele possa querer pegar para jogar, ou se ele quiser danificar. Isso vale também para a hora das refeições, né? Se você vê que seu filho tá ali na hora da refeição, você já afasta o copo, afasta o prato, né? E você já fala, assim que você estiver mais calmo, eu te dou o seu prato e o seu copo de novo. Vamos nos acalmar, né? E se ele quiser bater em si mesmo, em alguém, você segura a mãozinha dele e mostra que a mão é pra fazer carinho. Você fala pra que serve a mão, né? A mão não é pra bater, né? Então, o primeiro passo, você se acalma. O segundo passo, você proporciona segurança, né? Pra criança. Terceiro passo é você resistir à tentação de consertar a birra ali na hora, no momento, né? No calor da emoção. E evitar também dar recompensas, né? Persuadir a criança ali. Porque o que acontece? A criança, vamos usar aqui o exemplo que a Cidália deu no início, né? A birra no shopping. Você está no shopping com a sua criança, e a criança ela quer um brinquedo. E aí você vai e compra o brinquedo para ela para acabar com a birra. Então, o que você está ensinando para ela? Que a birra é uma boa ferramenta para ela conseguir o que ela quer, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que as birras são normais, né? Mas ceder às demandas da criança só vai ocasionar mais birras. Então, você tem que se manter firme e gentil e esperar a tempestade passar, né? Você pode dizer, meu filho, eu entendo que você quer muito brincar com essa vassoura. Ou então, se for em casa, né? Ou então, eu entendo que você quer muito esse brinquedo, se você for no shopping, né? E nesse momento, nós não podemos comprar. Vamos fazer isso. Então, você redireciona a atenção da criança para outra coisa, né? Então, você tá em casa, a criança quer pegar a vassoura e você não quer que ela brinque com a vassoura porque você acha que pode ser perigoso, alguma coisa assim. Meu filho, eu entendo que você quer muito brincar com essa vassoura e a vassoura não é para brincar. Vamos brincar de bola? Vamos brincar de boneca? E você redireciona a atenção dela. A gente pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer coisa, local público, né? Supermercado. Esses dias eu usei isso no supermercado, né? Eu até postei nos stories. Meu filho se jogou no chão do supermercado porque ele queria um ovo de chocolate. Eu falei que ele já tinha comido doce aquele dia, que ele não iria comer mais doce, né? Então isso foi uma frustração muito forte pra ele, porque ele queria muito aquele doce. Então ele se jogou no chão do supermercado. Então eu abaixei e olhei no olho dele e falei assim, meu filho, eu entendo que você quer muito comer seu ovo de chocolate, porque é muito gostoso, né? Só que você já comeu muito doce hoje. Olha ali, o nosso carrinho sumiu. Meu marido tinha levado o carrinho de compras, né? O nosso carrinho sumiu. Vamos ajudar a mamãe a procurar o carrinho? Cadê a nossa comida? Aí ele levantou do chão e foi procurar o carrinho. Saiu correndo pelo mercado pra achar o carrinho, né? E ele esqueceu do ovo, não pediu mais o ovo, né? Então a gente tem que também usar muito a nossa criatividade às vezes, tá? Então, o terceiro passo é isso, resistir à tentação de consertar ou dar recompensa para a criança na hora da birra, né? E número 4, evitar a se apegar a esse comportamento. As birras, elas são raramente pessoais, gente, raramente. Mesmo que elas aparentem ser. As birras não são pessoais, né? O seu filho não tá sendo maldoso, ele só carece de uma habilidade de controlar completamente as suas emoções, tá bom?
Às vezes, durante a birra, você pode ouvir: ah, eu te odeio, eu não gosto de você, vai embora, né? Mas não toma isso como pessoal, porque não é pessoal, tá bom? E se você responder de volta, né, de uma forma agressiva, não vai ajudar, só vai piorar o comportamento, né? E depois, né, que tudo estiver mais tranquilo, então isso são 4 passos para você fazer durante a birra, tá? Então, eu vou relembrar aqui com vocês. O primeiro passo é você se acalmar. O segundo passo é você proporcionar segurança, né? Controle de danos para a criança. Se for em público, né? Uma birra em público, você pega ela, leva para um lugar mais reservado, né? Ainda mais porque eu sei que é incômodo os olhares das outras pessoas. Então, você faz isso. O terceiro passo é resistir à tentação de consertar a birra na hora da birra, né? Ou dar recompensas para a criança, ceder, né, ao que ela quer. E o número 4, evitar se apegar ao comportamento. Não é pessoal, tá bom? Tá, acabou a birra, acabou aquela tempestade, aquela explosão emocional. O que você vai fazer então? Porque depois, porque tudo bom, a birra acabou. Mas a gente tem que fazer alguma coisa depois da birra também. A gente não pode fazer só esse passo a passo durante a birra passou. Ai, que bom, acabou. Não, a gente tem que fazer a parte da educação também, né? Então, o que fazer depois da birra? Por quê? As birras são ótimas oportunidades pra gente ensinar limites e habilidades de vida para os nossos filhos, tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa depois da birra também. Então, depois da birra, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, a gente permitir, né, que as emoções se estabilizem. Então, a gente vai deixar o nosso filho ter um momento dele para se acalmar. E você vai conversar com ele sobre o que aconteceu, tá? Você tem que conversar com seu filho sobre o que aconteceu e deixar bem claro para ele: oi, Pri, bom dia. E deixar claro para o seu filho que o comportamento que ele teve não foi apropriado, né? A gente tem que ensinar para a criança, né? Então, você pode dizer assim: meu filho, eu te amo muito e o comportamento que você fez não foi correto, não foi certo, né? O que a gente pode fazer? Então, aqui nessa hora, depois da birra, é uma ótima oportunidade para a gente ensinar a criança a lidar com as emoções, para usar aquela roda, né, de escolhas que eu mencionei antes, aqui mais cedo, tá bom? Então, depois da birra, é o momento da gente ensinar, da gente educar a criança, dizer que aquilo não foi apropriado e dizer para ela o que ela pode fazer, né? Porque, não, como eu falei, a gente não pode falar para a criança simplesmente que ela não pode fazer e fica por ali, né? A gente tem que ensinar para ela o que ela pode fazer, né? E aí você já tenta, né, se reconectar com a criança e aí você já vai começar a sua parte de investigação. Lembra que eu tô mostrando aqui no iceberg que a gente tem que ser curioso, a gente tem que saber o que foi que ocasionou aquela explosão emocional, o que foi que ocasionou a birra, né? Então a gente vai ver qual foi a razão, né? A gente tem que ser curiosa, a gente tem que investigar, a gente é FBI, da polícia, alguma coisa assim, a gente tem que ir lá e a gente tem que ver. Será que foi sono? Por que teve essa explosão? Será que foi sono? Tá cansado? Tá querendo a minha atenção? Será? Tá com um potinho de amor vazio? Né? E depois da birra, você ensina para a criança, você se reconecta com ela, né? Você pode oferecer um abraço, né? Perguntar se ela quer um abraço, né? Depois dessa explosão, dessa tempestade emocional. Porque geralmente vocês podem perceber depois da birra, né? Depois dessa tempestade de emoção da criança, frequentemente a criança vai ter lágrimas, coriza, né? Porque ela tá liberando aquela sobrecarga emocional. Então, um abraço aconchegante, silencioso, às vezes não precisa falar nada, vai ajudar a criança a se sentir melhor para ela se recuperar mais rápido, né? E também nós temos que fazer reparações, tá? Então, depois que todo mundo estiver calmo, a mãe calma, o pai calma, a criança calma, né? A gente tem que dizer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, se no meio da birra, né, da tempestade emocional, a criança foi e jogou um copo no chão, né? Aí caiu o copo de água no chão, ficou tudo espalhado.
Aí depois da birra é o momento para fazer reparações. Você vai explicar para a criança: isso que você fez não foi correto, a gente não pode fazer isso. E você vai perguntar para ela: e agora? O que a gente pode fazer? O copo tá aqui no chão, o nosso chão tá sujo, o que nós podemos fazer? Se a criança ainda não sabe, se ela ainda não fala, você vai mostrar para ela, você vai falar para ela o que tem que ser feito. Meu filho, agora que nós jogamos o copo no chão, o nosso chão tá sujo, nós temos que pegar o copo e nós temos que limpar. E você vai ajudar a mamãe, tá bom? Então, você pega o pano e aí envolve a criança, né? Que ela tem que limpar o chão. Então, as reparações têm que ser feitas, tá? Depois da birra. Você tá, faz parte do processo de educação, tá bom? E você sempre convida a criança a te ajudar a consertar, né? O que tiver sido feito durante a birra. E depois você vai focar no seu relacionamento com a criança, né? Então você vai reconhecer o que ocasionou a birra. Você pode fazer perguntas para a criança. Será que foi porque meu filho tá com sono, tá cansado? Ou ele tá com fome? E você pode perguntar para a criança, né? Se a criança já fala, né? Então se a criança já for maior, né? E você aí nessa parte você vai ensinar para a criança. Então isso é o que a gente vai fazer depois da birra, né? E você tem que ir ali descobrir o que ocasionou aquela birra. Se a criança não te falar, ou se você vai observar, tá bom? Nós temos que ser curiosas, como eu já falei, e a gente tem que ver o que tá ali debaixo do iceberg, tá bom? Como eu disse, o comportamento que a gente viu, que a gente presenciou durante a birra, aquilo ali é um sintoma para uma causa. A gente tem que descobrir qual é a causa, tá bom? Então você observa o seu filho e vamos botar a mão na massa, tá bom? Então, isso é o que a gente tem que fazer depois da birra, tá certo? E além disso que eu passei aqui pra vocês, eu quero dar pra vocês também 2 ferramentas da disciplina positiva que ajudam a reduzir as birras, tá bom? A reduzir, a evitar essas birras. A primeira ferramenta é o tempo especial. Esse tempo especial é o nome oficial da ferramenta que eu uso, que eu falo que é potinho de amor, tá bom? Então, por que acontece? Quando a criança ela tá com o potinho de amor cheio, ela vai ter menos birras. E como é que você vai usar essa ferramenta de tempo especial, ferramenta do potinho cheio? O que é essa ferramenta do potinho cheio, né? Do potinho de amor, quer dizer. É você passar um tempo especial com a sua criança, tá bom? E é muito interessante se isso for parte da rotina da criança, porque ela já vai esperar, ela vai saber que ela vai ter aquele momento com você. Então, por exemplo, ela vai saber que todo dia, depois que ela chega da escola, ela chega da creche, ela vai ter esse tempo especial com a mamãe. Que aí você descobre o que vocês gostam de fazer juntos e você passa um tempo especial ali com ela, tá bom? Vocês podem brincar de alguma coisa que ela gosta ou vocês podem fazer alguma coisa juntos. Só que o mais importante dessa ferramenta é a presença, tá bom? Vocês têm que estar ali, é só vocês dois interagindo, se conectando, sabe? Não vale usar telas nesse momento de tempo especial, na sessão potinho de amor, tá bom? Porque as telas, elas desconectam. Então, às vezes, as mães perguntam: eu posso sentar para assistir um filme com meu filho? Conta como tempo especial? Não conta, tá bom? Porque as telas desconectam. As telas desconectam. Ih, que travou aqui. As telas desconectam você do seu filho, tá bom? E o seu filho de você, porque os dois ficam olhando pra tela e não tem uma interação, tá bom? Sem celular, tá bom? Nada de celular nesse momento. Então, e também a gente pode usar essa ferramenta como de forma estratégica, tá bom? O que acontece? Você sabe que seu filho vai chegar da creche, ele passou o dia longe de você, então ele vai estar com saudade de você, né? E o que vai acontecer quando ele chegar em casa? Ele vai querer sua atenção o tempo todo. Então, ele quer atenção, dá atenção pra ele. Marca ali 15 minutinhos, 20 minutinhos pra você encher o potinho de amor dele. E depois você vai
vai conseguir fazer o que você tem que fazer. É hora de fazer o jantar. Então, você explica pra criança: meu filho, agora é o nosso momento, só eu e você, nós vamos brincar juntos. E daqui a pouco, quando o alarme tocar, aí você vai continuar brincando e a mamãe vai na cozinha fazer o jantar. Ou você pode ir pra cozinha me ajudar, tá bom? Então, isso é o tempo especial para você se conectar com a sua criança, tá bom? Por quê? Tem uma vez o Rudolf Dreikurs, né? Ele foi um psicólogo, né? Dos quais a doutora Jane Nelson, da disciplina positiva, se baseou, né, para criar a disciplina positiva. Ele falou assim: uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada, né? Então a gente tem que encorajar essa criança. Então a gente enche o potinho de amor dela para ela se comportar bem, né? Então essa ferramenta tem especial e você usa ela de forma estratégica. Se você sabe que você vai ter que ficar longe da criança para fazer alguma tarefa, então você enche o potinho de amor dela antes, para ela não ter que ficar chamando sua atenção, te chamando o tempo todo depois. Então, porque você já encheu o potinho de amor dela ali, tá bom? A segunda ferramenta que a gente pode usar para reduzir as birras são os combinados. Eu até coloquei essa ferramenta ontem, né, nos stories, nos meus stories, que foi o passo a passo para evitar birra no supermercado, né? Então, como é que funciona essa ferramenta dos combinados? Você vai combinar com a sua criança alguma coisa. Então, por exemplo, vou aproveitar agora essa ferramenta para dar o exemplo do shopping, que a Cidália me pediu para falar. Como lidar com as birras no shopping. Então, antes de sair de casa para ir no shopping, você vai combinar com o seu filho o que vocês vão e o que vocês não vão fazer, tá bom? Então, por exemplo, meu filho, mas uma coisa muito importante, gente, na hora do combinado, é que tem que ser um combinado mesmo, tá? A criança, ela tem que participar, ela tem que estar envolvida no que vocês forem combinar. Porque se você só falar uma regra, o que vocês não vão fazer, no final você fala assim: combinado, meu filho? Aí não é combinado, tá bom? Porque é você que falou o que vai acontecer e a criança não foi envolvida no processo. Então, o combinado é isso: você com a sua criança, vocês vão discutir juntos, né? Chegar a um acordo, o que tá bom pra você e o que tá bom pra criança, né? O que vocês vão ou não vão fazer, tá bom? Então, por exemplo, meu filho, nós vamos no shopping, a mamãe precisa fazer isso, isso e isso. Vamos combinar aqui o que a gente não vai fazer? Nós não vamos parar hoje nós não vamos comprar brinquedo. Aí aí você vai argumentando com a criança, tá bom? E vocês combinam, né, o que vocês vão ou não vão fazer no shopping. E chegando lá no shopping, vem a segunda parte do combinado. Você vai relembrar o combinado quando o seu filho quiser quebrar o combinado, né? Então, lá no shopping, o seu filho passa em frente a uma loja de brinquedo, ele fica ali olhando. Mamãe, eu quero comprar brinquedo. Mamãe, eu quero comprar brinquedo. Aí você vai relembrar ele do combinado. Meu filho, qual foi o nosso combinado? O que nós combinamos em casa? Aí você faz perguntas. A gente vai comprar brinquedo hoje? O que a gente combinou? E aí, geralmente, quando você faz esse combinado e você relembra o combinado na hora, né, que já você vê que já vai começar ali uma birra, geralmente fazer esses 2 primeiros passos já resolve. A criança, ela vai lembrar, porque foi uma coisa que ela mesma combinou com você. Então, quando a criança ela é envolvida no processo, ela tende a cooperar, a cumprir com aquilo, porque foi ela participou do processo, né? Então, geralmente isso acontece. Mas se mesmo assim, na hora que você relembrar, ela ainda continuar, então você tem que agir. Então, você combina, você relembra e você age. E aí você vai pegar a criança e vai tirar ela dali, afastá-la do produto que ela quer, alguma coisa assim. E você vai redirecionar a atenção dela, tá bom? E depois que ia passar a birra, você vai encorajar essa criança, né? Você fala assim: meu filho, você não conseguiu cumprir o nosso combinado dessa vez, mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai conseguir, né?
né? Então você pode validar o sentimento, você pode abraçar, tá bom? Mas geralmente os combinados dão certo, tá bom? Então essas duas ferramentas bônus que eu queria passar pra vocês, além do passo a passo que eu passei antes, tá bom? Gente, é isso. Alguma dúvida? Vocês querem mandar alguma dúvida aqui pra mim? Vou esperar aqui. Então, lembrando, enquanto manda aqui, eu vou relembrar da frase de hoje pra vocês não esquecerem. Vou até colocar ela aqui de novo, hein? Não podem esquecer. Todo comportamento é uma forma de comunicação, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Então, eu vou deixar, tá, essa aula salva aqui no meu perfil. Então, vocês podem encaminhar para as amigas, para as outras mamães, né, que estiverem precisando dessa informação, que é importante, né? Isso aqui é uma coisa que tem que ser mais divulgada. As famílias têm que entender o que na verdade são as birras, como lidar com elas, que às vezes os pais ficam perdidos, né? Vou disponibilizar o material sim, Mariana, eu vou colocar lá no grupo, tá? Gente, quem ainda não tá no grupo, entra no link da bio pra entrar no grupo, que eu vou colocar o resumo da aula lá, tá bom? Vou colocar assim. Tá bom, gente? Então é isso. Tenha uma boa quinta-feira. O final de semana tá chegando. Bom final de semana. E até quinta-feira que vem. Tá bom, gente? Um beijo. E obrigada por terem ficado aqui comigo. E obrigada também quem assistir a gravação, né? Então, qualquer dúvida... gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, eu vou mandar o material. Eu faço assim, eu esqueci de explicar isso. Nas quintas-feiras, logo assim após que acabar a aula, eu envio o material e eu deixo o grupo aberto, tá bom? Então, pra quem quiser tirar dúvida, eu vou responder lá no grupo, tá bom? Então é isso. Então lembrem sempre dessa frase: todo comportamento é uma forma de comunicação. Obrigada, Mariane. Espero que eu tenha ajudado, né? Então, se eu te ajudei, passa para outras mamães para ajudar outras mamães também. Tá bom, gente? Então, obrigado por hoje. Kelly, você chegou muito tarde, Kelly. Mas eu vou deixar a gravação aí para vocês assistirem depois. Então, tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo e até semana que vem.